Boa tarde, estamos na nossa 10ª aula, curso de Química Quântica 1, ou Quântica Avançado, como nós chamamos no programa para Revolução em Química da UFAM, e hoje nós vamos ver dois assuntos bem diferentes. Nós vamos fazer uma revisão de equações diferenciais ordinárias, para a gente poder aplicar. Acho que vocês sabem já equações diferenciais ordinárias, mas é bom a gente relembrar no que toca para nós a própria equação de Schrödinger. Então vamos fazer uma breve revisão para quem não lembra e depois vamos aplicar pegando o sistema mais simples possível, que é uma partícula dentro de uma caixa. E como é que a gente resolve esse sistema em termos de quântica, em termos da equação de Schrödinger? E vocês vão ver que a partir desse sistema mais simples possível nós vamos perceber a quantização de energia, nós vamos perceber que a própria função de onda ela tem algumas condições muito específicas de contorno, ela tem suas características, e isso vai nos levar a descobrir qual é o nível de energia de uma partícula sem potencial, seja potencial nulo, que está presa dentro de uma caixa, e que energias são possíveis para essa partícula exibir nesse sistema. Ok? Então vamos lá. Vamos começar fazendo uma breve revisão de equações diferenciais, porque é um ferramental necessário se nós quisermos aplicar a equação de Schrödinger a sistemas, modelos, sistemas mais simples possíveis. E eu já começo lembrando que a equação de Schrödinger é uma equação diferencial, ela tem uma derivada segunda em termos da função de onda, e é justamente a nossa incógnita da equação é a função de onda. Então ela é uma equação diferencial. Para nós resolvermos essa equação, nós vamos precisar de alguns métodos de resolução analítica que vêm justamente de equações diferenciais. E nesse caso é bom relembrar esse ferramental básico. O que nós já sabemos até agora? Nós sabemos que se eu tenho um movimento unidimensional, eu tenho uma partícula livre, ela não tem sobre ela quaisquer forças atuantes, ou seja, o potencial aqui é nulo. A solução apropriada é essa daqui. Vocês já estão cansados de ver essa expressão. A função de onda que pode resolver essa equação, Schrödinger, para esse sistema unidimensional com uma partícula, é essa daqui, A vezes E elevado a kx mais B vezes E elevado a menos ikx. Então, coisas que também nós já sabemos, já vimos várias vezes, já lá da primeira, da segunda aula, sabemos que a energia que vai governar partículas dentro do reino quântico é o próprio princípio universal da energia. Estamos pensando em energia cinética mais energia potencial. E energia cinética, lembrando que é P2 sobre 2m, momento linear ao quadrado sobre 2m, aqui o m é a massa, mais uma expressão da sua energia potencial. E isso aqui nós vimos que o resultado é k ao quadrado, h ao quadrado, 2m, vezes 2π ao quadrado. Se a gente dividir h ao quadrado sobre 2π ao quadrado, isso é a nossa famosa h barra. Então, a energia para esse sistema é dado por k ao quadrado, h ao quadrado sobre 2m, onde esse k aqui, aquele número de onde que nós já vimos, seria 2π sobre lambda. E se nós pegarmos esse k em termos dessa energia e isolarmos, então esse k vai ser 2me raiz quadrada sobre h bar. E lembrando também, lá de de Broglie, que lambda é h sobre p. Então, coisas que nós já vimos, esse é o que nós sabemos até agora. Sabemos que é possível resolver a equação de Schrödinger para um sistema unidimensional, uma partícula sem forças atuantes sobre ela. Sabemos que essa função de onda ela é uma função solução para esse problema. Sabemos que essa energia ela pode ser dada em termos de k ao quadrado, h barra ao quadrado sobre 2m. E a questão que fica é como se chegou a essa solução. Porque até agora eu só falei, joguei, disse assim, aceitem, a gente percebeu, fez alguns cálculos bobos, mostramos que realmente isso daqui é a solução, mas a questão é como se chegou a essa solução. E é justamente isso que nós vamos ver hoje.
na nossa aula, ok? Mas para isso eu quero fazer uma revisão sobre equações diferenciais ordinárias. Tá? Para quem não lembra, uma equação diferencial ordinária também é chamada EDO, é aquela que possui somente uma variável. As equações diferenciais parciais, diferentes das ordinárias, têm mais de uma variável dependente. A nossa equação de Schrödinger é dependente do tempo. Aqui nesse caso, ela é do tipo parcial, a sua variável ela vai depender aqui do espaço e do tempo, e a equação de Schrödinger unidimensional, né, independente do tempo, é do tipo ordinário. Mas a gente pode dizer o seguinte: equações diferenciais parciais possuem mais de uma variável dependente. Como a gente não vai trabalhar com equação de Schrödinger dependente do tempo, isso aqui não vai interessar para nós. Vai interessar no momento aqui a equação de Schrödinger independente do tempo, que é caracterizada por uma equação diferencial ordinária. Muito bem, o que é uma equação diferencial ordinária? O que envolve? Ela envolve uma variável independente, x, aqui no nosso caso, estamos pensando só em termos unidimensionais. Ela tem uma variável dependente, essa variável dependente no caso y, para nós seria o psi, que é em função, né, no caso de x, e ela possui uma primeira, segunda, terceira, enésima, né, derivada. No caso da equação de Schrödinger, tem uma derivada segunda. Então, basicamente é isso. Eu tenho uma variável independente, uma variável dependente, tenho várias derivadas. No nosso caso, eu tenho uma derivada segunda, seria de segunda ordem, e assim por diante. Aqui não, aqui nós vamos ter mais de uma variável, então passa a ser uma parcial, mas não interessa para nós no momento. Ok? Por exemplo, aqui em tela, isso aqui é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem. Ela tem uma variável independente, no nosso caso aqui, nós estamos pensando que essa função y está em função de x, ela tem uma variável dependente, y seria em função de x, ela tem algumas derivadas, ela tem uma derivada segunda, tá? Então, nesse caso, ela pode ser enquadrada como equação diferencial ordinária, ok? Mas isso aqui é coisa para relembrar. Ainda no momento não é interessante para nós. Mas o que interessa para nós na EDO é um grupo especial de equações diferenciais chamadas equações diferenciais lineares, ou EDL, e ela tem esse formato aqui. AN, né, em função de x, aqui a nx, y elevado a n menos 1 de x, y elevado a n menos 1, assim por diante, até você chegar no termo a zero, vezes y, igual a uma função g de x. Esses termos aqui, ó, an menos 1, an menos 2, até chegar ao primeiro a zero, aí, são funções matemáticas, mas que dependem somente de x. Elas não precisam ter todas numa equação diferencial linear, algumas delas podem ser zero, não tem problema. E esse y aqui seria a minha função principal, no qual eu quero encontrar o valor, a sua solução, e ela está em termos de derivada. Tá? Então aqui eu teria a derivada enésima, enésima menos 1, até chegar à própria função não derivável. Se ela estiver nesse formato aqui, nós dizemos que é uma equação diferencial linear. Se ela não estiver nesse formato, ela é não linear. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos uma derivada segunda, seguido de uma derivada primeira, mais a função não derivável, a função pura em si, dado aqui uma função g qualquer. O nosso y aqui está em função de t, nós temos uma função de t também em cima, e temos uma função g também aqui de t. Então essa aqui é uma equação diferencial linear. Aqui você já não tem exatamente isso. Tá? Por quê? Porque nesse caso você não tem aqui uma função, ó, no caso a0 de x, aqui seria 1, então seria uma função, e aí ele já não cumpre exatamente esse nosso formato aqui. Tá? Tem uma derivada segunda, tem uma derivada primeira, não necessariamente precisa ter uma derivada primeira, pode ser ter somente a função, mas nesse caso ele não tem o termo como nós estamos entendendo aqui. Né? Nós temos y, mas também temos uma outra diferença aqui. A minha função sozinha, ela está elevada.
a terceira potência. Aí, nesse caso, você já tem uma quebra de linearidade dentro dessa função que não permite que nós a caracterizemos como uma equação diferencial ordinária linear. Então, ela quebra aqui. Tá? Nesse caso, ela está um pouco fora desse nosso formato. Se ela fosse somente o y elevado a 1, nós poderíamos dizer que estaria dentro desse formato, ainda que nesse caso teríamos que dizer que o A0 de x seria igual a 1, isso ia criar uma certa dificuldade, mas nesse caso ela não está nesse formato aqui. O último termo aqui seria y elevado a 1, nesse caso, e aqui você vai ter y elevado a terceira, não é, no caso, uma derivada. Ok? Muito bem. Mas para nós o que interessa é uma equação diferencial linear homogênea. A homogênea era um tipo de equação diferencial linear que é bem mais fácil de resolver. Nesse caso, a equação diferencial linear, ela tem aquele formato geral aqui, ó, g de x. Mas quando g de x é zero, essa equação é dita equação homogênea, no caso, a equação diferencial linear homogênea. E para nós isso aqui vai ser importante porque é possível a gente reestruturar a equação de Schrödinger de maneira a ficar nesse formato aqui, de uma equação linear homogênea. Então é uma EDO homogênea, aqui é uma EDO não homogênea. Ok? Bem, como é que eu aplico isso assim de maneira só de classificação para a equação de Schrödinger? A gente diz que a equação de Schrödinger é uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem. Então a gente podia pensar assim, está aqui a nossa equação de Schrödinger, nesse pedacinho aqui. Eu posso rearranjar isso daqui, posso jogar a energia psi para o primeiro membro. Então você tem aqui ela de novo, v de x, psi de x menos e psi. Isso aqui já é igual a zero, então já fica aqui dentro para nós. E nesse caso eu posso melhorar ainda mais isso daqui, colocando em evidência a função de onda. Então você tem menos h barra ao quadrado, 2m, derivada segunda de psi, mais v menos e psi igual a zero. Então se você olhar, está dentro desse formato aqui. Ó. Ela é zero aqui, mas ela tem alguma coisa no início. Temos um a, uma função, mas ela pode ser um número também. Temos uma derivada enésima, no caso uma derivada segunda, mas aí nós não temos uma derivada primeira, não tem problema. Mas aí já vamos para o último termo aqui. Ó. Então, alguma coisa psi de x, no caso nosso y igual a zero. Então ela está nesse formato, ela é uma equação linear, todos os psis estão na mesma potência. Se você tivesse uma potência diferente, aqui psi elevado a 2, 3, 4, 5, sei lá, ela já não manteria a sua linearidade. Então já não seria uma equação diferencial linear. Nesse caso, ela é linear, ela é homogênea, e ela é de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque a ordem vai dar pelo número da maior derivada que nós temos aqui. Então temos uma derivada segunda. Essa é uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem. Joia! Muito bem. Vamos considerar, para facilitar a nossa vida, uma equação diferencial qualquer de segunda ordem. Essa equação é diferencial. Ela é linear, está dentro do nosso aspecto. Ela é homogênea, ela é de segunda ordem. E ela tem todos os termos. Ela tem uma derivada segunda, ela tem uma derivada primeira e tem a própria função pura, não derivada. E ela é antecedida por aqueles ais. Esses ais eles podem ser ou não função de x. A gente pode até considerar como números constantes, mas essa aqui é uma equação diferencial qualquer. Tá? Só que ela é de segunda ordem e ela é linear. Muito bem. Vamos dizer o seguinte, com essa equação diferencial, quando a gente tenta resolver essa equação, a gente tenta encontrar quais são os valores de y. Tá? De maneira que a derivada segunda mais p vezes a derivada primeira mais q vezes a própria função seja igual a zero. Vamos dizer que eu tenho duas funções, no caso aqui, eu estou chamando de psi, mas aqui no caso, que seja, psi1, psi2, y1, y2, que satisfazem essa igualdade. Ou seja, se eu tiver um valor de y1 e outro de y2 e ambos, ao colocar nesse formato,
ele satisfaz essa igualdade, então há uma solução geral para esse tipo de equação diferencial, ela é uma combinação linear dessas duas soluções. Então, y vai ser C1, y1 mais C2, y2. Se vocês olharem, já está começando a lembrar algumas coisas que nós já vimos anteriormente. Se eu tenho duas soluções independentes, a combinação linear dessas soluções vai te dar uma solução geral para essa EDO. Como é que eu posso saber que isso daqui é solução disso? Ou seja, como é que eu posso saber que 2 é solução da expressão 1? Então, nesse caso, é simples. Eu pego essa função, substituo aqui, faço a derivada primeira, substituo aqui, faço a derivada segunda, substituo aqui. Eu somo tudo e isso tem que dar zero. Se der zero, então essa solução aqui, ela é a solução geral dessa equação diferencial. Ok? Vamos fazer isso daí. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode verificar essa solução? Tão simples. Então, vamos lá. Eu tenho a minha solução geral, estou dizendo que isso aqui é uma solução geral para aquela equação, é essa equação aqui, ó. Então, a equação 1. E há uma solução geral que é dada por y1 e y2, que são soluções particulares dessa expressão maior dessa EDO. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho y, eu vou ter que derivar a primeira, derivar a segunda, substituir aqui e ver se isso vai dar zero. Então vamos lá, derivada primeira de y aqui. Então y' seria C1, y'1 mais C2, y'2. Como a gente não sabe quem é y, não tem valor de C, a gente sabe que é uma constante, a gente coloca de maneira assim geral. E a derivada segunda, ou seja, y duas linhas, seria C1, y duas linhas, mais C2, y2, duas linhas. Eu posso substituir agora y1 e y2 aqui, ó, na minha expressão 1. O que isso vai me dar de resultado? Gente, vai dar isso aqui. Eu vou substituir aqui quem é y duas linhas, é isso daqui, ó. C1, y duas linhas, mais C2, y2, duas linhas, mais P de x vezes y'. Então eu vou ter P de x vezes o que? C1, y1', mais P de x C2, y2 linhas. Está aqui. Então, bonitinho. Mais Q vezes y. Y é a própria solução geral que nós estamos dando aqui. Então você vai ter Q C1, y1 mais Q C2, y2. Isso aqui tudo tem que dar igual a zero. Aqui alguém já pode dizer assim, olha, mas como é que eu sei que isso aí vai dar zero? E a resposta é simples, vamos rearranjar essa expressão aí. Nós temos alguns termos que são semelhantes aqui, ó. Todos os termos que tiverem C1, aqui tem C1, aqui tem C1, aqui tem C1, eu vou colocar em função de C1. Então, quando eu coloco em função de C1, eu vou ter C1 vezes o quê? Y1 duas linhas mais PX, Y1 linha mais QX, Y1. E mais, agora eu vou pegar os que tem C2. Eu tenho um C2 aqui, tenho um C2 aqui e tenho um C2 nesse termo também. Colocando C2 em evidência, eu vou ter C2, Y2 duas linhas, mais PX, Y2 linhas, mais QX, Y2. Isso tudo igual a zero. Olha, esses dois termos, eles têm um formato exatamente igual ó, da minha equação geral. Dá para perceber? Então, eu tenho o quê? Duas equações diferenciais lineares homogêneas aqui. Ó. Por que nesse caso? Porque eu sei que aqui eu tenho um produto C1 vezes isso, mais C2 vezes isso, aqui tem que ser igual a zero. Ora, C1 e C2 são constantes, arbitrárias, mas são constantes. Elas não podem ser zero, tá? Porque se elas forem zero, nós não temos solução nenhuma aqui em termos de y. Então, isso aqui é zero e isso daqui é zero. Portanto, eu tenho uma equação diferencial linear homogênea para resolver aqui e uma outra para resolver aqui. Então, isso é igual a zero. C1 e C2 não pode ser zero. Então, para esse total ser zero, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero. 0 multiplicado por C2 mais 0 multiplicado por C1 vai dar igual a zero. Então, eu tenho duas equações diferenciais lineares homogêneas. Nesse caso, o que eu tenho? Né? Valores que são zero para ambos, para eu poder ter a solução igual a zero. Então, nesse sentido, gente,
Se isso daqui é zero e isso daqui é zero, é claro que a soma desses produtos vai dar zero. Portanto, quando eu substituo aqui, ó, essas soluções, isso aqui de fato dá zero. Tá claro aí? Alguém pode dizer, não, mas está forçando. Não, não estou forçando nada. Aqui eu tenho um produto mais um produto, a soma de dois produtos. O geral é zero. Se eu sei que C1 e C2 não podem ser zero, para isso dar zero, então eu tenho que ter essa equação igual a zero, essa equação também igual a zero, ou seja, elas devem ser homogêneas, e nesse caso, né, o valor total também será zero, e eu comprovo que essa solução C1, Y1, C2, Y2 é a solução da equação 1. Y2' mais PXY' mais QXY, então isso aqui de fato é zero. Notem, aqui eu tenho de segunda ordem. Se a minha equação diferencial linear fosse de enésima ordem, eu tivesse uma enésima derivada de y, o que eu teria? Eu teria n constantes arbitrais, C1, C2, C3, C4, até chegar a Cn constantes arbitrárias. Se vocês lembrarem, isso aqui já está parecendo um pouco superposição de estados, e está totalmente ligado à superposição de estados. Ok? Então, uma solução que é combinação linear de duas soluções particulares é a solução desse tipo aqui, ó, de equação diferencial linear. A equação de Schrödinger está praticamente nesse formato aqui, gente. Ok? Muito bem. Vamos considerar o seguinte, que a nossa equação ela vai ter Px e Qx não como função, mas como coeficientes constantes. Então, eu teria uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Aqueles outros eram coeficientes que poderiam ser variáveis. Mas tem uma classe importante para nós, em termos de Schrödinger, em que os coeficientes eles não são funções variáveis, eles são constantes. E isso para nós vai ser importante, por quê? Porque eu tenho como solucionar isso daqui de uma maneira bem simples. Ora, eu tenho derivada segunda, derivada primeira, a função igual a zero, isso aqui multiplicado por um número, isso aqui multiplicado por um outro número. Uma solução muito fácil, que ao somar essas funções de y, né, com derivadas e multiplicando vai dar zero, é uma função que a gente chama exponencial. A função do tipo exponencial por quê? Porque a derivada de uma função exponencial, basicamente, ela dá a mesma função multiplicada por alguma constante. Então, uma solução fácil, bonita para essa daqui, é você dizer que a solução tentativa para a solução aqui, né, seria y elevado a y igual a e elevado a sx. Essa é uma função tentativa. Notem que no quadro anterior a gente disse que se eu tenho duas funções que são soluções, a y1 e y2, a combinação linear delas dá solução para aquele tipo ali de equação cujos coeficientes não são constantes. Quando os coeficientes são constantes, é possível usar aquilo? Também é. Mas é mais fácil a gente pensar numa solução tentativa, tá aqui, ó, bem elegante, bem simples. Por quê? Porque a derivada de exponencial é a própria exponencial vezes a derivada interna, ou seja, é um número que retorna a mesma derivada, a mesma função. Então, essa função vai ser a base para nós, para tentar resolver essa equação aqui. Como é que eu resolvo esse tipo de equação em termos de EDO? Então, vamos lá. Né? Se eu penso aqui, ó, eu tenho y. Quem é y'? Y' é a derivada primeira, para eu colocar aqui. A derivada primeira seria a derivada interna, sx é s. Né? Então, seria s e elevado a sx. Quando eu derivo a segunda vez aqui, eu tenho a derivada da interna, s também, vezes s vai ser s ao quadrado, e mantenho a mesma função, retorno a mesma função. Então, eu tenho função aqui, claro, derivado, né, y', e eu tenho y duas linhas. Eu posso pegar esses dois resultados e jogar aqui na minha expressão número 3 para ver se isso daqui vai dar zero. Então, quando eu substituo na equação 3, olha o que eu vou ter. Em termos de y', eu vou ter s2 e elevado a sx, mais py', que é y' é s e elevado a sx, mais q vezes y, o nosso y, a nossa função tentativa, e elevado a sx. Então, está aqui.
Eu tenho a exponencial de todos os membros, eu posso colocar em evidência a exponencial, e isso vai me dar essa expressão, gente. E elevado a sx vezes s ao quadrado mais ps mais q igual a zero. É a mesma história. Eu tenho aqui uma multiplicação. Essa multiplicação dá zero. Significa dizer que um desses dois termos vai ser zero. O e elevado a sx não pode ser zero. Por quê? Porque ela já é uma função total tentativa. Então, me sobra esse termo aqui, ó, para ser zero. Se vocês olharem, esse termo aí é a nossa famosa equação de segundo grau. Nós chamaremos aqui no contexto de EDO de equação auxiliar. E ela vai ter duas raízes. Uma seria S1, ou S', mas para a gente não usar o termo linha, para não confundir com derivada. Então seria S1 e outra S2. Uma equação de segundo grau, duas raízes. Ok? Se essas duas raízes forem diferentes, S1 e S2 diferentes, nós vamos ter duas soluções possíveis para a nossa equação número 3. E como nós já vimos anteriormente, se são duas equações, eu posso fazer uma combinação linear dessas equações, dessas soluções. Então seria C1, Y1 mais C2, Y2, só que no nosso caso estamos chamando de S1 e S2. Então a combinação linear seria C1 e elevado a S1x, porque essa aqui é a nossa função solução tentativa, mais C2 e elevado a S2x. Então, se eu tenho S1 e S2, e eles são soluções, a combinação linear total é também uma solução. Equações diferenciais, naturalmente, elas vão dar combinação de soluções. E nesse caso, para nós, esse tipo de equação com coeficientes constantes, o que eu tenho que resolver mesmo é a equação auxiliar, que no final é a equação de segundo grau. Ou seja, eu pego uma equação complicada, EDO, e no final reduzo essa equação a uma simples e mera equação de segundo grau. Ok? Usando a fórmula de Bhaskara, a gente encontra S1, S2 e C1 e C2. Quem são C1 e C2? C1 e C2 a gente vai ver daqui a pouco. Eles são originários da integração dupla. Se eu tivesse que resolver analiticamente essa equação diferencial, eu teria que ter uma integração dupla aqui, porque eu tenho uma derivada segunda, e isso vai me dar duas raízes, duas constantes arbitrárias. Se fosse de terceira ordem, teria 3, se fosse de quarta ordem, teria 4, e assim por diante. Ok? Então, elas são originárias justamente da integração para resolver analiticamente esse tipo de função, esse tipo de equação. Deixa eu dar um exemplo, bem bobo, bem simples, acho que vocês lembram isso aqui lá de EDO, não sei. Mas, por exemplo, uma equação boba que a gente aprende quando está estudando EDO é resolva essa equação de primeira ordem. Então tem um dy em função de t, tem y em função de t, então dy dt mais ay igual a zero, onde a também é uma função de t, não é um número, isso aqui é uma funçãozinha. Como é que eu resolvo essa equação? Gente, aqui é bem bobo. Eu vou rearranjar, jogar o a do outro lado, a menos ATY, e aqui eu tenho uma derivada simples. Eu posso separar as variáveis, porque eu tenho y aqui, tenho y aqui, eu tenho dt de um lado e eu tenho a em função de t do outro. Então, eu separo as variáveis, eu vou ter 1 sobre y dy igual a menos a em função de t dt. Agora aqui é só integrar esses dois termos. Nós não estamos colocando limites, estamos colocando então de maneira implícita essa integral. E eu posso integrar 1 sobre y dy e integrar menos a em função de t dt. Eu não sei quem é a função de a, qual é a forma da função a, porque ela tem função de t. Eu não posso tirar ela diretamente aqui da integral. Mas a integral de 1 sobre y, dy, todo mundo conhece. É o log. No caso de y, estamos colocando indeterminado, então necessariamente vamos ter que colocar uma constante de integração. Então seria o log de y vai ser igual a essa integral, que a gente não sabe exatamente o que vai dar, porque não temos o formato da função. Então a integral de menos a dt mais c1, tá? Esse c1 aqui relacionado a essa integral aqui indefinida.
Se eu aplicar logaritmo dos dois lados, então eu vou ter o quê? O logaritmo aqui exponencial, no caso. Tá? O exponencial do log vai ser o próprio y, e nesse caso vai ser o exponencial elevado a essa integralzinha aqui. Vou colocar o menos para fora, vai ficar menos integral de AT dt mais uma constante C1. Ok? Aplicando aqui a questão de exponencial, eu vou ter exponencial dessa integral vezes a exponencial dessa constante. Olha, isso aqui é exponencial de uma constante, é uma outra constante. Tá? Então, não tem problema nenhum, eu vou chamar isso aqui de próprio C. Tá? Então, porque uma constante, exponencial é uma constante, vai dar outra constante. A solução final vai ser o que? Y igual a C vezes Z elevado a essa integralzinha aqui, que eu não tenho como resolver porque eu não tenho função ao formato da função A, ok? Essa solução aqui, gente, não é para essa equação, ela tem uma infinidade, a gente diz assim, de soluções para cada valor de C. Como C é arbitrário, para cada valor de C, eu vou ter uma solução distinta para Y. Então, ela permite uma série de soluções, não importa o valor de C que você coloque aqui. Se você substituir este y aqui nessa equação, isso aqui vai dar zero. Então, isso aqui sempre vai dar zero. Então, temos infinitas soluções aí, né, de y para esse tipo de equação. Essa solução, né, esse tipo que nós formamos aqui, é talvez o primeiro método que a gente aprende quando estuda EDO ou cálculo 3, dependendo da faculdade. Nós chamamos essa equação diferencial de equação diferencial separável. Por quê? Porque você separa os termos bem facilmente e aí você só basta integrar e você já chega ao valor, né, de y. Então, ela tem esse formato aqui, ó, dy dt igual a gt f de y. Então, g é f de t e f função de y. Você pode separar y para um lado e t para o outro e integrar dos dois lados. Beleza? Então, um exemplo bobo, simples. Vamos pegar um exemplo 2, também lá das aulas iniciais de EDO. Determine a solução geral da equação. Aqui já é um pouquinho diferente, a gente não tem como separar. Eu tenho uma derivada segunda, eu tenho uma derivada primeira, eu tenho a função, ou derivada zero, alguns chamam assim, não gosto, igual a zero. Ora, esse está exatamente no formato que nós acabamos de ver. Aquele formato y, duas linhas, mais py' mais qy igual a zero. Então ela está nesse formato bonitinho e nós podemos aplicar a ideia da equação auxiliar. Quem vai ser a equação auxiliar? A equação auxiliar é só você pensar aqui. Você tem 1s2 mais 5s mais 4 igual a zero. Basta resolver essa equação aqui de segundo grau e você vai ter as duas raízes. Essa equação, quando você resolve, ela vai ter raiz S1 menos 4 e S2 menos 1. Ora, como eu sei qual é o formato geral para esse tipo aqui de equação, basta utilizar esse formato aqui. A equação geral, tá, em termos de solução, ela vai ser y igual a C1e elevado a S1x mais C2e elevado a S2x. Eu tenho S1, tenho S2. Basta colocar aqui a minha função, tá? Ela aparece, a minha equação está em função de t, então no caso seria t aqui em vez de x. Então C1 elevado a menos 4t mais C2 elevado a menos 1t. Pronto. Essa aqui é a solução desta equação. Se você quiser verificar, você deriva uma vez, deriva duas vezes, substitui tudo aqui, você vai ver que vai dar zero bonitinho, ok? Dependendo do livro, dependendo do que você queira, se for dado para você algum valor inicial em termos de y, você pode substituir aqui na sua expressão. Se você diz que o valor de y inicial é 1, isso aqui tudo é igual a 1, você vai ter o quê? Essa equação. Se você tiver um valor inicial para derivada igual a 2, você vai ter uma outra equação. Você tem duas equações com duas incógnitas, você pode descobrir o valor de um em função da outra. Então, se você tem C1, encontra C1.
Basta inserir aqui o valor de y e você vai ter o C2. Não tem problema nenhum, mas isso aí é só uma informação à parte. O que me importa é chegar a essa solução aqui. Ok? Então notem, chegamos à solução dessa equação sem se matar, sem entrar em coisas muito complicadas. É claro que IDO, nós temos alguns métodos um pouco mais complicados, mas no nível que a gente está aqui em quântica, isso daqui é além do suficiente para nós. Ok? Muito bem. Dito tudo isso, vamos aplicar agora a partícula na caixa. Vamos pegar um modelo simples, o mais simples possível. É uma partícula que ela não tem forças atômicas sobre ela, ou seja, o potencial sobre ela é nulo e ela está presa dentro de uma caixa. Qual é a solução? Qual é a equação de Schrödinger para esse sistema e qual é a solução da equação de Schrödinger para esse sistema? Então, é o sistema mais simples possível. Vamos pensar aqui essa partícula na caixa em termos do que nós sabemos. Nós temos uma partícula que ela se move sob um campo potencial nulo. Nós já vimos que essa partícula ela apresenta essa função aqui como solução. YK vai ser AE elevado a IKX mais BE elevado a menos IKX. E isso aqui seria uma solução para a equação de Schrödinger desse sistema. Como é que eu posso demonstrar isso? Está aqui a nossa função. Vamos derivar essa função uma vez, vamos derivar uma segunda vez, lembrando que a equação de Schrödinger é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, quando você deriva aqui a primeira vez, você tem A, uma constante, a derivada da interna aqui, no nosso caso é IK, então A, IK elevado a IKX, e aqui B, derivada interna, é menos IK, então você tem menos IKB elevado a menos IKX. Se você derivar uma segunda vez aqui, você vai ter menos K ao quadrado A elevado a IKX, menos K ao quadrado B elevado a menos IKX. Pronto. Eu tenho as duas funções aqui, de onda derivadas. Eu posso aplicar essas derivadas na equação de Schrödinger. No nosso caso, para nós só interessa a derivada segunda. Eu posso aplicar aqui. Eu tenho a minha função, está aqui. E eu quero encontrar os valores que sejam necessários para, de alguma forma, descobrir qual é o formato da função de onda final e que altos valores de energia isso daqui vai me dar. Muito bem, então vamos lá. Eu tenho menos h barra 2m, isso aqui é uma constante total, se eu colocar todos os valores, vezes a derivada segunda. Quem é a derivada segunda está aqui, menos k e elevado a kx, menos k ao quadrado b elevado a ikx. O nosso campo de potencial é zero, tá? Então V aqui é zero, isso aqui está fora. E isso vai me igualar a E elevado a IK. Então, primeiro termo aí. O que eu posso fazer? Eu posso tirar k ao quadrado aqui da situação, um menos também, coloco em evidência. Então, já somo esse menos, eu tenho h ao quadrado, h barra ao quadrado, k ao quadrado 2m, a IKX mais BE menos IKX igual a EYK, psiK. Quem é o meu psiK? Está aqui, ó. A IKX, BE menos IKX, que é isso aqui, ó, gente. Ou seja, se isso daqui é psiK, e aqui eu tenho psiK, esse valor de E é necessariamente este valor. Tá? Então, por igualdade, quem é o valor, né, ou o alto valor aqui da energia, é justamente o quê? Menos não, agora é h barra ao quadrado, k ao quadrado 2m. Ó, nós chegamos naquele resultado que nós já tínhamos falado na segunda e na terceira aula. Né? Esse valor aqui de energia, ele não é quantizado, por quê? Porque aqui é uma constante, tá? M é uma constante, K, aqui são valores que você pode colocar ali para o número de ondas, todos os valores de K são aceitáveis aqui. Então, nesse caso, especificamente, eu tenho uma partícula sozinha, né? Ela está transladando, ela está no movimento de translação e não tem campo nenhum de força sobre ela. Que energia ela vai ter? Qual é o formato dessa energia? Então, essa expressão é h barra ao quadrado, k ao quadrado, 2m. Não tem V, isso aqui é zero.
Então, qualquer valor de K é aceitável, lembrando aqui que K é o número de onda, é 2π sobre lambda. Quaisquer valores de lambda aqui vai te dar um valor de energia, e essa energia ela não é quantizada para um número discreto, ok? Esse valor, gente, aqui nós já tínhamos obtido antes. Tá? Essa partícula que ela está no campo de potencial nulo, ela não existe. Nesse sentido, ele é um sistema irreal, mas é um sistema que lembra, né, algumas moléculas. Se você pensar em alguns sistemas ali quase porfirínicos, né, você pode pensar aquele sistema basicamente como um elétron andando ali por aqueles anéis benzênicos, um sistema aromático. Então você pode pensar e pode explicar a translação de partículas simples a partir desse modelo muito bobo, ainda que não seja o modelo real. Ok? Muito bem. Mas vamos pensar num sistema um pouquinho mais complicado. Vamos pensar que a minha partícula ela está presa, ela está inserida numa caixa unidimensional. Quem está colocando esses valores aqui, né, parece que a caixa ela é bidimensional, mas a minha partícula está inserida numa caixa unidimensional. Ela só está aqui, ó, entre 0 e L. Para facilitar, a gente chama isso aqui de poço de potencial infinito. E a minha partícula ela está presa aí, ela não consegue sair. Por quê? Porque ela tem barreiras de energia infinita. Para ela sair daqui, ela teria que superar essas barreiras. Mas a barreira é de energia infinita. Então ela teria que ter uma energia infinita mais um, que não faria sentido nenhum. Tá? Mas ela está presa e aqui 3 regiões. Nós temos a região 1 fora da caixa, temos uma região 3 fora da caixa, temos uma região 2 que compreende o limite entre 0 e L, e a minha partícula ela está presa aqui dentro, ela está andando somente aqui, ó, no eixo do X. Para facilitar, a gente tem que olhar em termos bidimensionais para ver que essa partícula ela está ondulando, de certa forma, de um lado para o outro. Aqui dentro, a energia potencial é nula, não há forças atuando sobre a partícula dentro dessa caixa unidimensional, ok? Então ela está dentro, presa num poço de potencial infinito. Esse movimento que ela faz de um lado para o outro é um movimento de translação unidimensional, ok? Está somente dentro do eixo X. A gente vai falar isso mais na aula seguinte. Muito bem, a questão é como é que eu posso resolver a equação de Schrödinger para esse sistema? Aqui vai ser uma coisa interessante, porque eu tenho 3 regiões, a partícula ela só se encontra na região 2, mas eu não tenho um limite exato do 2 para 3. No limite, 2 se iguala a 3, no limite, 1 se iguala a 2 em algum ponto infinitesimal entre região 1 e 2 e entre a região 2 e 3. E aqui dentro V igual a 0, mas pergunta é, qual é o formato da função de onda que descreve essa partícula dentro desse poço de potencial infinito? E 2, né? Qual é a solução para a equação de Schrödinger? Né? Qual é esse valor específico? E que valor é esse de forma a me dar o alto valor de energia? Então eu tenho que saber o quê? A solução, que no caso seria a função de onda, e com a função de onda, que energia essa partícula ela tem em termos de uma expressão matemática dentro desse poço. Então o que nós vamos fazer é resolver a equação de Schrödinger, esse sistema bem simples, e vocês vão ver que a energia ela vai ser quantizada. Ok? Vamos lá. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, vamos ver a energia e a função de onda fora da caixa. Então veja, se a energia potencial é 0 no eixo X, ou seja, aqui dentro da caixa, essa partícula está indo de 0 a L, ela não tem a energia potencial, não tem força atuando sobre ela, então lá é 0 no eixo do X, né? E em qualquer outro caso, a função de onda ela será nula, tá? No caso, a região 1, a região 3, ela não se encontra na região 1, na região 3, ela só se encontra na região 2. Então ela vai ser nula, ou seja, não tem uma função de onda que descreva a partícula fora da caixa, na região 1
e na região 3. Como é que eu posso saber isso? Como é que eu posso pensar em termos matemáticos que essa função de onda não está na região 1, nem está na região 3? Então, desprezando a energia que ela tem dentro da caixa, né, eu posso pensar em termos de fora da caixa. Ora, para essa partícula estar fora da caixa, ela teria que ter uma energia infinita para poder pular, de certa forma, esses muros de energia potencial. Né? Então, comparando com essa energia potencial aqui, a energia da partícula, basicamente, ela vai ser algo que nós não podemos mensurar. Então, a gente podia pensar assim, ó, temos uma partícula, ela tem uma função de onda que pode ser descrita em termos da equação de Schrödinger. Então, nós temos a derivada segunda mais V menos E, psi. Tá? Esse V aqui a gente já pode considerar zero, porque ela é nula aqui dentro. E se eu pensar fora da caixa, ela deve ter uma energia potencial. Mas essa energia potencial não é nada comparado à energia potencial infinita que essa partícula teria que transpor, né, para poder estar na região 1 ou na região 3. Então, nesse caso, como esse V seria zero ou desprezível em relação a essa energia, eu teria o quê? Essa energia igual aqui a infinito. Se eu remodelar, rearranjar essa expressão, eu posso pensar o seguinte, eu vou colocar psi, né, e vou jogar o resto todo para o outro meio. Então, vou ter que psi vai ser h barra ao quadrado 2m vezes z, só que a minha energia é infinita, né, derivada segunda. Qualquer coisa dividida por infinito vai para zero, ou tende a zero. No caso, seria zero. Então, a minha função de onda ela seria zero. Onde que ela seria zero? Ela seria zero em 1 ou seria zero em 3. Por quê? Porque nesse caso, a energia que ela teria ao transpor esse poço seria o suficiente para deixar a minha função de onda nula. Tá? Então, teria uma inconsistência interna na própria equação. Então, fora da caixa, região 1, região 3, tanto psi1 ou psi3 vai ser quanto? Zero. O que isso quer dizer? Quer me dizer que nesse sistema a partícula não se encontra fora da caixa. Ela está dentro da caixa, por quê? Porque essa função de onda que a descreve fora da caixa, região 1, região 3, é nula. Ok? Então, não vamos pensar muito na região 1, na região 3. A gente sabe que a partícula está na região 2. O problema é que eu não sei qual é a função que descreve a partícula na região 2. Ok? Então, muito bem, vamos pensar na região 2. Eu sei que na região 2 o potencial é zero. Então, se o potencial é zero, a nossa equação anterior, o que nós vamos ter? Esse V aqui é zero. Então, isso vai ser menos h barra ao quadrado 2m, derivada segunda psi, menos z psi igual a zero. Como estamos falando da região 2, vamos colocar psi2, tá? Psi da região 2, derivada segunda da região 2. Aqui a gente pode fazer um rápido rearranjo, colocar 2m para esse lado, h barra para baixo, então tem um 2m h barra ao quadrado e vezes psi, né, psi2 igual a zero. Se vocês olharem, isso aqui está no formato da nossa solução. Né? Eu posso pensar na solução em termos da equação auxiliar, que seria uma equação de segundo grau em que eu não tenho o segundo termo. Né? Seria x ao quadrado mais x mais c dando zero. Né? Mas eu não tenho, no caso, b aqui, o x quadrado, ou x, no caso. Então, essa aqui é uma equação linear, diferencial, de segunda ordem, homogênea. Seus coeficientes são constantes, aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 2m sobre h barra ao quadrado, vezes z. Né? E aí, gente, olha, coisa que parece complicada. Eu vou reduzir isso à equação auxiliar. Qual é a equação auxiliar? S ao quadrado mais 2me h barra igual a zero. Isso é fácil de resolver. É só jogar esse termo todo para o outro lado e tirar a raiz quadrada aqui do nosso S. Então, o que isso vai me dar? Vai me dar isso daqui. Né? Essa solução aqui, ela está nesse formato, y a C1, y1 mais C2, y2. Nós temos em termos de exponencial uma solução ótima para isso.
Então, quais são as raízes aqui? Então, vou colocar isso aqui para o outro lado, vai ficar 2me, h barra negativo, S ao quadrado. S vai ser igual a raiz quadrada disso daqui, menos 2me, h barra ao quadrado. Se você pensar em termos da definição mesmo de raiz quadrada, isso aqui vai ser mais ou menos 2me elevado a meio, né, para ficar bonitinho, h ao quadrado, h barra no caso, somente. Então, esse é o valor de S. Lembrando que esse tipo de solução, ele vai te dar aqueles exponenciais lá bonitinho da solução final. C1, no caso, é elevado a S1x, mais C2 é elevado a S2x. Ok? Vejam, aqui, menos 2 é a mesma coisa que eu pensar em menos 1 vezes 2. Ora, a raiz quadrada de menos 1 é i. Então, a minha solução, olha o que vai aparecer, mais ou menos i 2me elevado a meio h barra. Vocês estão reconhecendo aqui o que é 2me elevado a meio h barra? É o nosso k. Já vai sair aquela solução que nós estamos vendo desde o início do nosso curso. Muito bem. Então, só para lembrar o que nós temos aqui, né? Nós temos que, lembrando do que nós já falamos, energia cinética mais potencial, energia cinética P quadrado sobre 2m. Né? Aqui, em termos gerais, isso aqui vai nos dar k ao quadrado, h ao quadrado, 2m, 2π ao quadrado, ou k ao quadrado, h barra ao quadrado, 2m. Tá, ok, só para lembrar o que nós já vimos. Quem é a energia aqui? A energia aqui é k ao quadrado, olha lá, h barra ao quadrado sobre 2m. Então tá aqui. Ó. Se eu pegar o k e colocar em evidência, né, já rearranjar isso aqui, eu vou ter que k vai ser 2me elevado a meio h barra. Ó, esse é o nosso k. Perfeitinho. Se a gente jogar na expressão anterior da nossa equação 8, está aqui a nossa equação 8, no slide anterior. Mais ou menos I 2me elevado a meio h barra. O que é 2me elevado a meio h barra? K. Posso substituir aqui. Então, o nosso S vai ser mais ou menos K. Joia? Qual vai ser o formato da solução? De Psi2, C1 é elevado a IKX mais C2 é elevado a menos IKX. Reconhecem essa expressão 10? É o formato da nossa solução geral. Vocês já estão vendo, né, da onde saiu aquele formato geral. Agora, claro, lá a gente acaba vendo não C1 e C2, a gente vê A elevado a IKX mais B elevado a menos IKX. A gente pode melhorar essa solução geral. Então, a solução geral para nós da função de onda dessa partícula dentro dessa caixa presa num poço de potencial infinito é dado por C1 elevado a IKX mais C2 elevado a menos IKX, onde K, no nosso caso, vai ser justamente 2me elevado a meio h barra. Joia! Vamos melhorar essa solução geral. Né? Vamos pensar o seguinte, né? Nós já sabemos que Psi2 é dado por esse formato, a gente sabe que o S, no nosso caso, é IK, né? Que seria aqui em cima, esse S, 2me elevado a meio h barra vezes I. Muito bem, eu posso remodelar isso daí e eu vou chamar a 2me elevado a meio xh barra, né? Porque ó, aqui eu tenho um x, ó, IKX. Eu vou chamar isso aqui de θ. Tá? Então, eu vou ter θ aqui e menos θ aqui. Então, mas vai melhorar a solução? Vai melhorar, vocês vão ver. Então, vai ficar nesse formato agora. A Psi2 seria C1 elevado a Iθ, mais C2 elevado a menos Iθ. Tá? Então, temos o I aqui, e estamos chamando o Kx todo aqui, ó, de θ. Mas ficou a mesma coisa, professor. Não deu em nada. Olha, pode não ter dado em nada, mas agora nós já temos uma exponencial em termos de I, para facilitar a nossa vida, e que isso tem uma implicação lá, né, em termos de geometria. Por quê? Porque a gente sabe que elevado a Iθ é cosseno de θ mais I seno de θ.
E e elevado a menos iθ é cosseno de θ menos I seno de θ. Então eu posso substituir essas exponenciais por essas expressões aqui trigonométricas. O que isso vai me dar, né, de solução? A gente está ficando complicado. Vamos lá. Então o que eu vou ter aqui? Ψ2 vai ser C1 elevado a iθ, que seria cosseno de θ mais I seno de θ, mais C2, o quê? Cosseno de θ menos I seno de θ. Então eu coloco C2 nos dois casos, está aqui. Alguma coisa aqui nós podemos pensar, né? Em cortar. Então olha lá. Vamos lá, eu tenho C1, tenho C1, eu tenho C2 e tenho C2. Colocando C1 em evidência, eu vou ter C1 mais C2, cosseno de θ, e vou colocar IC1 menos IC2, seno de θ. Eu vou chamar C1 mais C2, que são duas constantes, de uma outra constante A, e IC1 menos IC2 de B, né, como uma segunda constante. E a minha solução agora da equação, né, que descreve essa minha partícula, seria A cosseno de θ mais B seno de θ. Já ficou alguma coisa semelhante, ainda que aqui, né, nós já pudéssemos até parar de dizer que tem um A e elevado a IKx, né, aqui, mais B e elevado a IKx, estou chamando C1 de A e C2 de B. Também poderia, a gente poderia ali, mas a gente quer dar uma melhorada nessa solução para saber exatamente qual é o formato da função de onda, de uma forma mais explícita. Muito bem. Quem é A e B, então, gente? A e B são constantes arbitrárias. Se você substituir o valor aqui de θ na expressão 12, você vai encontrar uma nova equação. Então, no lugar de θ, se você substituir aqui, você vai obter uma nova equação que pode nos dar uma nova informação. Então, vamos fazer isso daqui. Tem um A cosseno de θ, B cosseno de θ, mas θ é 2me elevado a meio x h barra, tá? Esse x vindo daqui. Como é que isso vai me dar? Muito bem. Então tá lá. Ψ2 seria A cosseno de θ, mas agora seria A cosseno 2me elevado a meio x h barra mais B seno de θ, só que 2me elevado a meio x h barra. Então, agora já está uma coisa um pouquinho diferente, né? E eu tenho que determinar quem é A e B. Para eu determinar quem é A e B, eu tenho que lembrar de algumas condições de contorno que uma função de onda, entre as suas características maiores, uma delas é que ela tem que ser contínua. Por quê? Porque ela tem derivada primeira, no caso o Schrödinger tem uma derivada segunda. Então essa função ela tem que ser contínua. Se ela está indo de 0 a L, ela não pode ter descontinuidade, nem mesmo num ponto infinitesimal, seja no limite 0, seja no limite L. Né? Então, significa dizer que ela é contínua no ponto x igual a 0 e também no ponto x igual a L. Significa dizer que ψ1 e ψ3 elas vão ter uma relação de continuidade com ψ2. Então a gente diz o seguinte, se eu relacionar ψ1 com ψ2, se nós temos que a função de onda tem que ser contínua, então elas vão ter basicamente o mesmo valor aqui no ponto x igual a 0, ou quando o ponto x tende a 0. Né? Então a gente pode dizer o seguinte, no limite, para ψ1, quando x tende a 0, então é 0. Né? E no limite para ψ2, quando o x tende a 0, isso aqui vai ser igual a mesma coisa no limite de ψ1, quando o x tende a 0. Só que ψ1 eu sei que esse valor é 0, porque essa função de onda aqui na região 1 é 0. Mas no limite, num ponto infinitesimal aqui no 0, entre a região 1 e 2, esses limites são iguais. Só que nesse limite aqui, eu não sei quanto é o valor, mas eu sei que nesse é 0. Então a gente pode dizer assim, se esse é 0 e no limite eles são contínuos, então no limite, quando ψ2 tende a 0, né, é 0. Quando x tende a 0, então esse limite é exatamente 0. Tá? Se esse limite é 0 aqui, então aqui ψ2 é 0. Gente. Quando eu aplico essa condição na equação 13, automaticamente
eu vou dizer que psi2 ela é zero por condição de continuidade. Joia? Então, aí chegamos à equação 14. A diferença é que agora a psi2 é zero quando? No limite, quando x tende a zero. Quando ela tende a essa porção aqui, a essa localização, então, no caso, a função de onda tende a ser nula. Okay? E aí o que me sobra? Vai me sobrar a cosseno desse termo mais b seno desse termo. E olhem aqui, aqui de novo eu tenho um produto. Eu tenho um produto de a vezes uma função mais b vezes uma função. Isso aqui tudo vai ter que dar o quê? Zero. Se vai ter que dar zero, alguma coisa aqui vai ter que ser zero. Nesse produto algo vai ter que ser zero e aqui algo vai ter que ser zero. Tá? Não pode ser A e não pode ser B, porque A e B já são constantes, como nós vimos no slide anterior, constantes arbitrárias. Então elas não podem ser zero, porque se elas forem zero, a minha solução é nula, ou seja, a minha partícula nem existe dentro da caixa. Tá? Então, eu tenho que encontrar IB. Para encontrar IB, eu tenho que pensar em termos de zero. Se isso aqui tem que ser zero, e isso daqui tem que ser zero, porque A e B não são zeros, os dois não podem ser zero. Então, vejam, quando eu tenho cosseno de zero é 1. Quando eu tenho seno de zero, é zero. Então, cosseno de zero é 1, seno de zero é zero. Esses argumentos, por força, eles têm que ser zero, por força de continuidade. Aí o que acontece? Quando isso daqui é zero, então vai ser 0 vezes B é zero. Mas aqui 1 vezes A é A. Ou seja, o que isso me dá? Isso aqui vai me sobrar somente A. Então, quem é A? A, por força de continuidade, gente, ele é zero. Eu não sei quem é B, mas A, por força de continuidade, para esse sistema bem simples, ele é zero. Então, vou fazer A igual a zero. Lembra que em algumas aulas anteriores eu disse assim, vamos fazer agora que A é zero, ou todo mundo diz, vamos fazer agora que B é zero. Por quê? Porque para esse tipo de solução, um desses dois vai ter que dar zero por condição de continuidade para eu poder saber o que resta. Então, se A é zero, B não é, né? Então o que vai me restar nisso daí? Eu tenho esse valor, A cosseno disso daqui, mais B seno, né, desse argumento, e aí isso vai me dar o quê? A é zero, então vai ficar B seno de 2π, 2me elevado a meio x h. Tá? De onde saiu esse h? É só lembrar, h barra é h sobre 2π. Tá? Então vou tirar o termo h barra, eu vou colocar h sobre 2π, então está no denominador, 2π vai para cima, h fica para baixo. Por que estou fazendo isso? Vocês vão já ver o porquê disso. Ok? Então notem, agora já tem uma função que já está bem mais clara em termos de B e em termos de um argumento que eu posso ainda trabalhar. Ok? Gente, se eu aplicar a mesma condição que eu apliquei para 1 em relação a 2, quando x tende a L, né, quando psi2 né, tem, no caso, no limite, quando x tende a L, é exatamente igual ao psi3 no limite quando x é L, né, ou tende a L. Só que aqui para psi3 isso é zero. Então, psi2 no limite quando x é igual a L, isso é exatamente igual ao limite de psi3 quando x tende a L. Mas aqui, como x, psi3 a gente sabe que a função é nula, a gente já sabe que nesse limite isso aqui é zero, então o psi, no caso em continuidade na região aqui exatamente igual a L, ela também vai ser zero. Eu posso até usar aqui de novo fazer a mesma coisa, nós não vamos fazer aqui, ok? Mas eu sei o quê? Que psi2 é zero e esse valor pode ser aplicado aqui na equação 15. Se eu sei que ele é zero no limite, seja em zero, seja em L, eu posso simplesmente utilizá-lo como zero aqui para poder explicitar algo desse nosso argumento. Então vamos lá. Vamos lá. Então, qual é a condição necessária para essa função de onda ser consistente? Ela é zero no ponto x igual a zero e ela é zero no ponto x igual a L. Muito bem, para ser zero, o que me sobra da função? Sobra isso, b seno 2π 2me elevado a meio L h bar, h.
Tá? Notem que agora não é mais x, é L. Por quê? Porque eu estou falando exatamente no ponto x igual a L. Ó. Então tem L agora. Então essa equação, ela de novo é uma multiplicação dos termos. B vezes essa função igual a zero. B não pode ser zero, porque A foi. Se B for zero, então a minha função de onda 2 é zero. É zero vezes alguma coisa mais zero vezes outra coisa. Então não pode dar zero, porque é a mesma coisa que dizer que a partícula não está dentro da caixa, ou a caixa estaria vazia e nós estamos elaborando em erro. Então não é o caso. Ok? Não é o caso. Então, nesse caso, o que é L? Necessariamente o que é L é isso aqui. Ó. O que é L? Não, o que é zero? Perdão. Necessariamente o que é zero é isso aqui. Ó. Muito bem. Então, eu vou ter seno de 2π 2me elevado a 1000L, H igual a zero. E aqui fica a pergunta, né? Isso aqui é um seno de alguma coisa para dar zero. Onde é que o seno dá zero? Em que pontos, né, trigonométricos a função seno será zero? E aí, gente, é só a gente lembrar de trigonometria. Né? Como é que eu posso ver isso daqui? Os zeros da função seno só ocorrem em alguns pontos bem definidos. Né? Lembrando lá do círculo trigonométrico, ele é zero em zero, em π, em 2π, 3π, 4π até nπ. A gente pode pensar em mais ou menos, por quê? Porque a gente pode pensar no círculo trigonométrico girando no sentido horário ou no sentido anti-horário, né, vai dar no mesmo, né, para baixo, para cima. Então, esses aqui são os zeros da função. Ora, esse argumento 2π, 2me elevado a meio vezes LH, isso aqui é igual a zero, mas para ser zero, isso aqui é um seno, tá? Para ser zero, então isso daqui é necessariamente mais ou menos nπ. nπ. Nota que aparece um n aqui, gente. Tá? Um dos valores que sai um pouco dessa linha é o valor zero. Tá? O valor n igual a zero é um caso especial. Nesse caso, a energia zero é zero. E isso só é possível quando as raízes S1 e S2 são iguais. Não é uma melhor solução com S igual a zero, S1 igual a zero, S2 igual a zero. É um valor que a gente diz assim, não é um valor permitido. Né? Por que ele não é permitido? Porque aí a função de onda seria zero, a função de onda 2. Mas é um valor possível, mas não é um valor permitido para nós. Ok? Então, o que vai ser permitido para nós? Seria π, 2π, 3π, até nπ. Então, nπ é o nosso resultado. Ok? Necessariamente, gente, os valores de n são números inteiros. São números inteiros para quê? Para que a função seno seja zero. Ela é zero em π, ela é zero em 2π, 3π, 4π, 5π, 10π, 12π, nπ. Não tem outros valores para n. Não é permitido outros valores, por quê? Porque a função seno não vai dar zero para valores aqui diferentes de números inteiros. Ou seja, nós entramos na nossa famosa quantização, que nós já falamos há uns 4 aulas atrás, 5, não sei. A quantização aqui da função de onda dentro, né, desse nosso sistema. Ou seja, a minha função de onda ela não pode ter quaisquer argumentos. Ela tem que ter um argumento em termos de n, um número inteiro discreto. Ok? E aí nós podemos calcular a energia dentro da caixa. Tá? Se eu rearranjo a equação 18, né, o que eu vou ter? Eu sei que 2me elevado a meio vai ser igual a mais ou menos o que? nπ h 2πl. Muito bem. Então, eu tenho aqui 2me, né, vai ser igual a n ao quadrado, h barra ao quadrado, 4l ao quadrado. Por quê? Porque isso aqui está elevado a meio. Tá? Eleva ao quadrado de um lado, eleva ao quadrado do outro. Então, eu posso facilitar a minha vida. Eu vou ter 2 vezes 4, 8. 8ml ao quadrado. Então, n ao quadrado, h barra ao quadrado, h ao quadrado. H ao quadrado. Ok? Então, E vai ser n ao quadrado, h ao quadrado, 8ml ao quadrado. Isso é a nossa energia. Notem que essa energia ela é quantizada agora. Esse n aqui, ele não pode ter quaisquer outros valores.
Esses valores têm que ser valores inteiros, gente. Então são os valores permitidos que satisfazem as condições de continuidade que a gente viu em x igual a L. Ou seja, é impossível para nós que essa partícula esteja numa região igual a 1, uma região igual a 3, por quê? Porque, nesse caso, essa função de onda ela teria que ter uma energia potencial infinita, e aí isso nos daria lá pelo segundo slide desse assunto, que essa função ela seria nula. Tá? Então ela é nula onde? Entre x menor que zero e x maior que L, e ela é contínua dentro dessa região entre 0 e L. A partícula aqui dentro, que está confinada nessa caixa, ela tem uma energia quantizada. Isso é completamente diferente do que a gente lembra lá dos ditames da física clássica, que dizia, olha, qualquer corpo, qualquer sistema em evolução, de alguma forma, pode ter quaisquer valores de energia. E aqui a gente vê na quântica que não pode ter quaisquer valores de energia. A energia da caixa ela é quantizada em termos de N. Porque vejam, H é uma constante. 8 é o número constante, vamos considerar aqui. M é uma constante, a massa. L é a dimensão aqui da minha caixa, também é uma constante. A energia aqui, gente, só depende de N. Somente de N, nada além disso daqui. Então ela é quantizada para esse valor. Essa é a energia dentro da caixa, ok? E haverá um valor mínimo, né, para essa energia maior do que zero? Sim. Nesse caso, o valor mínimo seria com N igual a 1. Ou seja, dependendo do tamanho da caixa, eu só tenho que variar no caso N. Tá? Se esse valor de L já for dado, o que varia no caso é o N. Quando você tem o menor N possível, a energia é dita energia do estado fundamental. Os N's maiores do que 1 são chamados de estados excitados ou estados não fundamentais. São os demais estados, além do estado de mais baixa energia. Ok? Se eu substituir a equação 18 na equação 15, eu sei que isso daqui, da equação 15, por força de continuidade, é mais ou menos nπ. Então, quando substituir na equação 15, isso vai me dar o quê? Que a função de onda na região 2 é exatamente igual a B seno de nπxL. nπxL. Então, temos agora justamente a nossa função de onda, no caso, para a nossa partícula dentro da caixa. Ok? Tá, então, eu faço aqui, jogo o L para cá, para facilitar a minha vida. Substituo aqui, vai dar exatamente o que nós estamos pensando em termos da nossa função de onda. Então, a função de onda que descreve o movimento dessa partícula dentro da caixa presa no ponto de potencial infinito é B seno de nπx L. X aqui é, no caso, o eixo de variação e o L é a dimensão da nossa caixa. Ok? Tanto faz, tá? Se for menos ou mais, não vai fazer diferença em termos de π, 1π, 2π, 3π, nπ, 2nπ, não vai ser problema porque eu tenho um seno. Seno de menos θ é a mesma coisa que menos seno de θ, isso não vai mudar a nossa função de onda. Joia? Muito bem. O que a gente pode falar mais? Né? A energia e a função de onda dentro da caixa. Primeiro, que as equações elas não podem ter quaisquer valores. Essas duas equações não podem ter quaisquer valores. Há valores específicos aqui para energia em relação a n, e há valores específicos para a função de onda em função de n também. Tá? Então esse n é um número inteiro, é um exemplo de um número quântico para essa partícula aí dentro desse modelo. N é o número quântico aqui de energia, o número quântico fundamental. E ele vai o quê? Ele vai identificar que soluções são possíveis para a minha função de onda e para cada solução que energias correspondem a essas soluções. Ok? Então a energia dos estados quânticos vai aumentar em termos de n ao quadrado, ou seja, ela vai aumentar de forma quadrática em relação a n. Vai dar isso aqui. Então eu tenho n igual a 1, tenho n igual a 2,
e aí 3, 4 e assim por diante. Esse espaçamento aqui, eu não estou falando isso aqui em termos de espaçamento espacial, estou falando isso aqui, esse espaçamento em termos de energia, eles vão ficando cada vez maiores. Tá? Não pensa aqui em termos espaciais. Estamos falando em níveis de energia, essa energia ela aumenta em termos quadráticos porque n é elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. A última coisa que nós vamos falar aqui, que mais para frente talvez a gente volte a esse assunto, são os estados não degenerados. Estados não degenerados é quando você tem estados cujas energias são diferentes. Se eu tenho dois estados cuja energia para cada um desses dois estados é exatamente igual entre si, a gente diz que esses estados são o que? Degenerados. Para minha função aqui, em termos dessa partícula dentro da caixa de poço potencial infinito, unidimensional, você não tem como ter a degenerescência, você não tem como ter níveis com a mesma energia, porque o nível 1 ele tem uma energia, o nível 2 tem outra, 3 e assim por diante. Por quê? Porque eu tenho uma caixa unidimensional. Numa caixa bidimensional, tridimensional, você vai encontrar estados diferentes, mas com a mesma energia. São estados degenerados. Tá? Mas dentro dessa nosso modelo, não há degenerescência. Só para finalizar, deixa eu dar um exemplo rapidamente. Eu tenho uma partícula, vamos dizer que eu tenho uma partícula de massa 10 elevado a menos 26, é 2 vezes 10 elevado a menos 26 gramas. Ela está numa caixa unidimensional de tamanho 4 nanômetros e ele quer que se encontre a frequência e o comprimento de onda de um fóton emitido quando a partícula vai do nível quântico 3 para o nível quântico 2. Como é que eu posso fazer isso em termos do que eu acabei de ver? Esse sistema a gente pode pensar como um sistema de uma caixa. Uma partícula ela está nessa caixa unidimensional, ela tem níveis de energia e essa partícula está passando de um nível 4, tá? no caso no nível 3, para o nível 2. Eu tenho todas as equações para isso. Tá? Por quê? Porque eu estou falando de diferença de níveis de energia, níveis quânticos. A gente sabe que essa diferença, já vimos algumas aulas atrás, isso aqui é igual a HNI, né? Delta E é igual a HNI. Então tem uma diferença de níveis, mas como é uma partícula na caixa, eu também sei que a energia é dada por n ao quadrado, h ao quadrado, 8 ml ao quadrado. Eu tenho a massa, eu tenho o comprimento da caixa, eu tenho o n, só que o n na verdade é uma transição entre dois níveis. Então essa energia é para um nível. Como eu tenho uma diferença de níveis, eu vou ter uma variação de energia. Só que variação de energia é HNI. Então eu posso substituir aqui tranquilamente. O que eu vou ter? Então, ΔE vai ser o nível final, ou o nível superior, vamos chamar assim, menos o nível inferior. Cada nível é dado por essa energia aqui. Ó. Então, vamos chamar aqui N superior ao quadrado, H ao quadrado, 8ml ao quadrado, aqui nível inferior ao quadrado, H ao quadrado, 8ml ao quadrado. Tudo isso daqui é igual a 8ml ao quadrado, H ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a HNI, eu posso colocar esses valores aqui em evidência, se eu quiser, e aí eu vou ter esse valor, n final superior ao quadrado, n inicial inferior ao quadrado. Quem é o n superior? É 3. Quem é o n inferior? É 2. O valor de L, no caso, é 4 nanômetros, vai estar ao quadrado, e ele está querendo que a gente encontre a frequência e o comprimento de onda. Se eu encontrar a frequência, eu encontro o comprimento de onda, sem problema nenhum. Quem vai ser a frequência, então? Frequência, já jogando o H aqui, né, para baixo. Quando jogar para baixo, H ao quadrado com H vai ser somente H. E agora eu só tenho que substituir os valores. Substituindo os valores, eu vou ter 3 ao quadrado menos 12 ao quadrado, vezes H, 6,62 a menos 34. 8 vezes a massa, a nossa massa aqui é 10 a menos 26 vezes 2, então 8 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 26, aqui está menos 29, está errado. Ou está errado aqui em cima, não tem problema, um dos dois. Então vamos considerar que seja 2 vezes 10 elevado a menos 29, pronto, para facilitar. E aqui a dimensão da caixa já em metros, 4 vezes 10 a menos 9 metros.
Isso vai me dar 1,29 vezes 10 a 12 segundos a menos 1, a unidade aqui de frequência. Encontrei a frequência, encontro o número de onda, o comprimento de onda, porque o comprimento de onda é a velocidade da luz sobre a frequência. Joga a velocidade da luz aqui, divide pela frequência. Você tem um comprimento de onda 3,32 vezes 10 a menos 4 metros. Pronto, simples. Não há nada muito complicado. Mas notem, aí nós estamos falando aqui do modelo mais simples possível. Joia? Temos as nossas referências aí de sempre, algumas a menos. E eu quero terminar dizendo que esse sistema que nós vimos hoje é o sistema para resolver a equação-chave da maneira simples. Não, às vezes o pessoal vai para a quântica achando que é um bicho de 7 cabeças, talvez seja de 6 cabeças, mas não é de 7. É possível resolver boa parte dos sistemas sem muita dificuldade. Boa parte dos modelos, de sistemas modelos, já estão resolvidos. Talvez no início da quântica o pessoal teve que quebrar de fato a cabeça para entender como resolver cada um desses modelos. Mas hoje em dia a gente pode ver uma partícula dentro de um poço de potencial infinito, a partícula dentro de um poço degrau, enfim, tem vários modelos que você pode pensar a partícula dentro, né? E aí resolver a equação de Schrödinger. Mas notem que não é uma coisa complicada, a equação de Schrödinger é independente ali do tempo, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, ela é linear, ela é homogênea. Então, com poucas dificuldades, você pode aplicar o que você aprendeu em EDO ou Cálculo 3 para um sistema de quântica e resolver a equação de Schrödinger e chegar à solução da função de onda. Com a função de onda, a gente já sabe, a gente pode encontrar os valores de quaisquer observáveis que tenham altos operadores que sejam, no caso, em relação à função de onda, uma autofunção. A função de onda é uma autofunção daquele operador. E com isso, nós já podemos chegar a valores, ou autovalores dessas observáveis. Dá falta a gente ver como aplicar esse sistema que nós vimos hoje em termos de uma caixa bidimensional, depois de uma caixa tridimensional, e aí nós teremos terminado basicamente essa parte geral de aplicação. Ok? Então ficamos por aqui. Obrigado.